como a gente pode ver aqui na imagem, paranoia é uma mulher. Paranoia, estou utilizando o vocativo, né? Noia como uma personificação de uma mulher. Vale lembrar que noia, nesse contexto mais atual, é uma palavra que designa usuários de droga, então tem um termo um pouco pejorativo, tá certo? Em todo caso, aqui a gente tem a noia, o desenho personificando essa palavra, essa noia, já que está utilizando como vocativo. Então, o que seria mais ou menos isso? Qual seria a ideia da letra A? Indique o duplo sentido presente na manchete. Ora, o duplo sentido é isso. Uma palavra paranoia e os elementos linguísticos como a vírgula e essa travessão indicando a personificação dessa palavra, né? Ambos, de certa forma, tratando de um mesmo tema, que é a depressão, que é esse distúrbio de caráter psicológico. E essa letra B explica como a imagem e o texto se combinam na produção de sentido, lidando com isso, né? Com a ideia de que o texto, aquele pequeno texto, como eu já li agora há pouco, trata da depressão e da ansiedade, né, essas doenças do século XXI, e o desenho, a linguagem não verbal, acaba, de certa forma, apresentando ali uma mulher, né, sentada numa espécie de divã, olha lá, né, tendo uma terapia, né, olha lá, perceba bem, e, de certa forma, esse rabisco na cabeça representando uma espécie de caos, né, em seu universo psicológico, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Um caminho plausível para essa resposta teria sido esse, então, que a imagem dialoga com o texto na medida em que ambos tratam de uma pessoa que apresenta, de certa forma, algumas características que são pertencentes a quem sofre de depressão ou qualquer outro tipo de distúrbio de natureza psicológica. Beleza? Vamos para a questão número 6, galera. Para tentar aqui, já tem uns 30 por 40 minutos, né? Olha lá. A questão número 6, então, vai falar de interpretação de texto. É importante dizer que todas as questões até então vem abordando aí a questão da interpretação de texto, em alguma medida, né? Agora não, agora é a interpretação de texto na sua plenitude. Então, vamos ler? Tome nota desse material. Adaptados a este idioma que se transforma conforme a plataforma, memes e textões dominaram a rotina desta década como modos de a gente rir, repercutir notícias, dividir descontentamentos, colocar o dedo em feridas, relatar injustiças e até se informar. Entretanto, logo no vocabulário, entrar logo no vocabulário para além da internet, virar meme, dar textão. Suas características também interferiram no jeito de compreender o mundo e expressar o que acontece à nossa volta. Vitor Chagas, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, UFF, os vê como manifestações culturais de grande relevância para entender o período e também como extravasadores de afetos. Por mais que o textão seja ão, assim como o meme, ele é uma expressão sintética típica de hoje, explica Vitor Chagas. Mesmo o textão mais longo, na verdade, é um textinho. Faz parte da lógica do espaço em que circula. Bom, olha lá, a questão está pedindo. Retire do texto 2 argumentos que justifiquem a caracterização de memes e textões como extravasadores de afetos. Então, está pedindo para você retirar, é transcrever, não é fazer análise nenhuma, é apenas retirar do texto o fragmento em que indica este argumento de que os memes e os textões são extravasadores de afetos. Onde? Olha ali na segunda linha. Modos de a gente rir, repercutir notícias, dividir descontentamentos, colocar o dedo em feridas, relatar injustiças e até se informar. Poxa, memes e textões realmente são formas aí da gente expor uma opinião, da gente expor o nosso ponto de vista ou o nosso humor, tá certo? Nosso estado de espírito. Então, nesse sentido, aqui você vê os argumentos que vão aí corroborar com a ideia de que os memes e textões são sim extravasadores de afetos. A letra B. Em que sentido pode-se afirmar que não há uma condição no trecho meme? Em que sentido pode-se afirmar que não há uma contradição no trecho?
Mesmo o textão mais longo, na verdade é um textinho. Está perguntando, por que não tem contradição? Meme e textão. Ora, o que ele fala? Textão de internet é, na verdade, um textinho. A internet é um local onde a gente trata dos assuntos com muita superficialidade, em primeiro lugar. Em segundo, um texto de 5, 6 parágrafos pode não ser um texto curto. É considerado um textão para a internet, para aquele universo virtual. Um texto de 5, 6 parágrafos é um textinho no ponto de vista da nossa realidade objetiva. Olha aqui. Isso é um textão, não é verdade? Um texto de 5, 6 parágrafos, na nossa leitura diária, na nossa convivência diária, é um textinho. Então, nesse sentido aí que a resposta deve percorrer, né? De que, olha lá, mesmo textão é, na verdade, um textinho, por quê? Porque a internet trata para a internet, aquele local específico, aquela plataforma, trata-se de um texto longo demais, onde as pessoas não param para ler devido à dinâmica e à fugacidade com que usamos aquela ferramenta, né? Onde as notícias se dão no ato do acontecimento e daqui a pouco desaparecem, né? Aquela coisa do imediatismo. Mas, para o nosso universo, para a nossa realidade objetiva, para a nossa vida real, 5, 6 parágrafos não são grande coisa, não. Em resumo, no mundo virtual, textos de 5, 6 parágrafos são considerados grandes, mas sob o ponto de vista da nossa realidade, o mundo lá fora, né, vamos dizer assim, esses textos ainda assim são textos pequenos, beleza? E ainda a gente poderia abrir outra discussão aqui nessa questão, do ponto de vista do conteúdo, né? Porque muitos textos que expressam pensamentos, esses textões, na verdade, eles abordam temas que poderiam ser expressados em pequenas linhas. Então, assim, mesmo os textões são muito superficiais e poderiam ser substituídos por pequenas linhas, tá certo? É aquela questão que eu acabei de dizer, que no ambiente virtual a superficialidade ainda é uma máxima, infelizmente, não é verdade? Então, nesse sentido, os textos da internet são sim textinhos do ponto de vista do aprofundamento do tema. Olha lá, são duas nuances, hein? Uma física, né? Texto de 5, 6 parágrafos é textinho, porque na internet é um texto grande, mas numa leitura no mundo real é um texto pequeno. Do ponto de vista do conteúdo, é um textinho porque mesmo textos grandes são tão superficiais que poderiam ser resumidos em pequenas linhas, em poucas linhas. Então, ainda assim é textinho. Então, perceba bem, hein? Aquele textão que você escreve, hoje é dia de textão, vai ter textão sim. Esse textão que você está escrevendo, ele é a síntese da síntese da síntese da síntese do resumo de algum tema. Então, na verdade, ele é um textinho, né? Um bom exemplo é como vamos falar em 5, 6 parágrafos, por exemplo, do tema violência contra a mulher, desse tema tão complexo que abrange tantas facetas, né, da nossa sociedade. Como trabalhar este tema em 5, 6 parágrafos? Impossível. Como trabalhar o tema da redação deste ano aqui, que é o papel da ciência na sociedade contemporânea? Como trabalhar esse tema em 5, 6 parágrafos? Então, para aquele ambiente virtual, sim, é um texto grande, uma vez que as plataformas limitam o número de caracteres utilizados na produção do texto, tá certo? Mas, para o mundo aqui fora, aqui na nossa realidade, 5, 6 parágrafos é quase nada. Então, se você respondeu alguma coisa nesse sentido, está dentro. Bom, agora vamos falar de literatura, tudo bem? Olha lá, são 4 questões, 4 obras aqui abordadas. A primeira, se você puder ver ali, ó, está chegando. Falamos da Mayombe, na questão número 7, Quincas Borba, Mayombe, Pepetela, número 7, Quincas Borba, na questão número 8, Angústia, na questão número 9, Relíquia de Eça de Queiroz, na questão número 10. Então, bora lá. Vou para a questão número 7. Toma nota aí no seu material. Que farás se eu continuar a andar? Perguntou o comissário. Das duas, uma. Ou te prendo ou te acompanho. Estou indeciso.
primeira repugna-me, não é justa. A segunda hipótese agrada-me muito mais. Mas não avisei na base, nem trouxe o sacador. Nunca me prenderias. Achas que não? O comissário deitou o cigarro fora. Que vais fazer em Dolisie, João? Pela primeira vez, sem medo, chamaram-o pelo nome. Pepetela Maior. Olha esse fragmento. Aí você tem dentro da questão número 7, os itens A e B. Olha o item A. Identifique o evento diretamente relacionado à mudança de tratamento entre o comissário e o sem medo. Está perguntando como é que, para você identificar aí, qual é o evento que desencadeou essa mudança de tratamento. Porque ele era chamado até então de comissário. Aí o sem medo, que é o comandante da guerrilha, o chama pelo nome verdadeiro. Então houve uma mudança aí no tratamento. Tá certo? Para entender esse texto aqui, é preciso retomar um fato que ocorreu anteriormente. Se você ler o texto, você vai ver que em determinado momento, quando ele foi a Dolisie na central, vamos dizer assim, na central de inteligência da guerrilha, em busca de recursos para o pessoal que estava na base dentro da floresta de Mayombe, o comissário encontrou a sua amada, a Ondina, que neste momento é a sua noiva, e eles fizeram amor. Aí o narrador nos mostra como foi esta cena. Fizeram amor 1, 2 vezes, ele sempre desajeitadamente. O comissário convencia-se que ela não tinha prazer e perdia-se em divagações, auscultando as reações dela, sem se entregar realmente, sem gozar. Ela sentia-se espiada e deixava de gozar o orgasmo. O orgasmo era um resultado mecânico do ato maquinal. Mentiram-se depois um ao outro, dizendo terem tido um vivo prazer, cada um sabendo que o outro mentia. Ondina não ousava falar desse problema, pois o noivo ficaria chocado. Ele não permitia que se formasse a verdadeira intimidade dos amantes, que podem falar naturalmente, sem preconceitos. Eram noivos, não amantes. Bom, este fato ocorreu. O comissário volta para a base em Mayombe. E lá ele acaba se confessando com o sem medo, que é o comandante. O sem medo, neste momento, ele se torna uma espécie de confidente, de psicólogo do comissário. E eles acabam estabelecendo uma relação de proximidade. Depois disso, quando ele, de certa forma, diz que tem alguma coisa errada com o seu relacionamento, é que vai ocorrer esse diálogo que eu acabei de ler aqui na questão número 7. Tá? Então, está perguntando para você, identifique o evento diretamente relacionado à mudança do tratamento entre o comissário e o sem medo. Ora, eles estão na base sem recursos, este é o evento, né? E eles se aproximam, vem aqui. Ele está indo a Lisieux, provavelmente porque a Ondina o traíra com uma outra personagem que também faz parte da guerrilha, o André. Então, de certa forma, aqui ele vai tirar satisfações com ela. E aí, o sem medo o interpela no momento em que ele está de partida e ocorre esse diálogo. Então, como é que ocorre essa mudança de tratamento? Eles estavam nessa base, nesse contexto, ele se aproximou, então, o sem medo, que é o comandante, se aproxima do comissário. E por que ele utiliza, essa mudança de tratamento? Porque ali ele não está mais a tratar do revolucionário comissário. Ele está falando com um amigo, com uma pessoa a qual ele é próxima, ou seja, o seu amigo. Portanto, ele o chama de João, pelo seu nome, para mostrar ao leitor, no caso, essa relação íntima, essa relação próxima, bastante íntima entre os dois. Essa relação que vai durar até o final da narrativa. É claro que o sem medo, o comandante, depois vai dar uma sapecada na Ondina também, que é noiva do comissário, e de certa forma vai ocorrer aí esta talaricagem, vamos dizer assim, tá certo? Então, se você respondeu algo nesse sentido, tá ok, tá no caminho correto. Então, o comissário chama de João, pois ele não está a falar da guerrilha, e sim dos problemas de natureza particular de um amigo, do amigo João. Beleza? Letra B. Sem medo não é um apelido aleatório. Justifica a afirmação com base em elementos do
desfecho do romance. Ora, o Sem Medo, lá no final da narrativa, o Sem Medo vê que o comissário, o João, seu amigo, está na linha de frente da batalha, né, que está ocorrendo lá em Miami, com ofensivas de ambos os lados, dos portugueses e dos guerrilheiros. Ele percebe que o seu amigo está em perigo e toma sua posição na batalha, ou seja, ele toma o lugar do comissário e lá ele acaba morrendo. Portanto, Sem Medo dá a vida pela guerrilha e também dá a vida pelo seu amigo, pelo comissário João, que está em perigo naquele momento, né? Ele se coloca à frente e morre no lugar do seu amigo. Então, olha lá, a afirmação, justifica a afirmação com base em elementos do desfecho. Ele dá a vida pelo Sem Medo, faz referência também ao ato. Ele já é uma personagem que participou de outras guerrilhas e anos anteriores, é o mais experiente do grupo, é o mais velho, tá certo? Então, este nome não é aleatório, não é por acaso, ele realmente é uma pessoa corajosa, tanto é que dá a vida pelo seu amigo no final da narrativa. Então, essa era a resposta que você deveria ter utilizado. Tudo bem? Vamos para a próxima? Olha aqui, ó. Agora, a questão número 8. A questão número 8 vai envolver aqui o Quincas Borba e outro livro também contemporâneo a Machado de Assis, que é o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Vamos lembrar, Machado de Assis era realista. O realismo traz uma linguagem objetiva, com algumas descrições do perfil psicológico das personagens. A narrativa é trabalhada em ambientes e personagens burgueses, com temas que vão do adultério ao enriquecimento por herança, a superficialidade das relações burguesas, né, que se dão sempre a partir de um interesse monetário, tá certo? Interesse financeiro. E o naturalismo, por sua vez, já é um movimento que visa denunciar aquela realidade. Então, as narrativas naturalistas sempre passam em ambientes periféricos, ambientes marginalizados, com personagens marginalizadas, em favelas, periferias, com personagens que são bandidos, assassinos, prostitutas, todos apresentando alguma espécie de desvio em seu caráter psicológico, em seu caráter, desvio do caráter em virtude do seu meio, né? Enfim, o meio vai determinar a construção do caráter das personagens. Tem a influência das correntes científicas em voga daquele período, o cientificismo, o determinismo social, o positivismo, são teorias que vão aí, de certa forma, permear a narrativa naturalista. Então, vamos ficar atentos. O primeiro fragmento aqui, ó, é uma descrição do João Romão, que é a personagem principal do Cortiço, é o dono do Cortiço, ele que fica rico explorando o trabalho das outras pessoas. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, fosse o mais simples, visavam um interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para sua companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito, e ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição. Olha, essa parte é bastante interessante, você pode destacar aí, porque é aqui que começa a resposta, né? Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E seu tipo baixote, socado de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda, da venda para as hortas e ao capinzal, sempre com mangas de camisa, de tamancos, sem meias, olhando para todos os lados, com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo que ele não podia, apoderar-se logo com as unhas. Bom, interessante. Aqui a gente tem uma descrição física dessa personagem e, de certa forma, essa descrição também acaba culminando em sua descrição, a descrição do seu caráter, né? É uma pessoa que olha a doença, o desejo de acumular, então, de alguma forma, já não era ambição, era uma moléstia nervosa, ou seja, uma doença. O segundo fragmento, Rubião
é sócio do marido de Sofia. Rubião é sócio do marido de Sofia em uma casa de importação, a Rua da Alfândega, sob a firma Palha e Companhia. Era um negócio que este ia propor naquela noite, em que achou o Dr. Camacho na casa de Botafogo. Apesar de fácil, Rubião recuou algum tempo. Pediam-lhe uns bons pares de montes de réis. Não entendia de comércio. Não lhe tinha inclinação. Demais, os gastos particulares eram já grandes. O capital precisava de regime do bom juro e alguma poupança, a ver se recobrava as cores e as carnes primitivas. O regime que lhe indicavam não era claro. O Rubião não podia compreender os organismos do Palha, cálculos de lucros, tabelas de preço, direitos de alfândega, nada. Mas a linguagem falada supria a escrita. Palha dizia coisas extraordinárias. Aconselhava o amigo que aproveitasse a ocasião para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-lo. Bom, então nós temos aqui duas narrativas, né? Um Cortiço e outro o Quincas Borba, tá certo? Neste fragmento aqui, o Rubião, que é o nosso herói, o nosso personagem, ele está sendo interpelado pelo Palha, que de certa forma deseja propor ali uma espécie de negócio vantajoso para que ele consiga multiplicar o seu dinheiro, que já estava sendo gasto e já não estava com cores de outrora, né? Já tinha diminuído, já tinha gastado bastante. Vamos lá. A letra A então solicita o seguinte: como o contraste entre os trechos já não era ambição, era moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, e não entendia de comércio, não lhe tinha inclinação, respectivamente, sobre as personagens João, Romão e Rubião, reflete distintas linhas estéticas da prosa brasileira do final do século XIX. Então, se você estudou os movimentos literários e as suas características, fica fácil de responder essa questão. Ele está perguntando como esses fragmentos aqui no caso, de certa forma, mostram aí, evidenciam a distinção entre essas correntes. Fica claro. Olha lá, a distinção ocorre no fragmento, como eu acabei de dizer, olha lá no começo dessa questão. O naturalismo é caracterizado por esta ideia de determinar o caráter e o comportamento das personagens a partir de um meio, ou seja, aquela ideia determinista, o determinismo social. Então, o trecho do Cortiço traz uma patologia, a doença como uma patologia. O determinismo está presente, então, neste fragmento, né? Mais uma vez, se valendo aí de personagens marginalizadas, tratando das mazelas humanas, né? Então, o naturalismo vai pegar aí o comportamento da personagem como uma patologia, diferente do que ocorre no segundo fragmento de Rubião, do realismo de Machado de Assis, né? Em que as personagens são burguesas, os ambientes são ambientes burgueses, né? O realismo não tem como característica observar o traço físico da personagem como algo determinante no caráter dela. Então, essa é a diferença entre os dois movimentos que, embora coexistiram neste mesmo período ali, no final da metade do século XIX, eles trazem algumas diferenças pontuais. Entre elas, o ambiente, um trabalha no ambiente burguês, com personagens burguesas, e outro em ambientes e personagens marginalizadas. Tudo bem? O realismo visa criticar o modus vivendi daquela sociedade burguesa e hipócrita, que se relaciona a partir das aparências e do interesse. Já o naturalismo tem o objetivo de fazer uma denúncia social, tá certo? A realidade nua e crua. Então, o item B dessa questão diz: a partir das diferentes esferas sociais e práticas econômicas referidas nos fragmentos, traz-se um breve paralelo entre as trajetórias dos protagonistas dos dois romances. Então, vem aqui, duas palavras a se marcar aqui, ó: esferas sociais, tudo bem? E práticas econômicas. Bom, vamos lá. Vamos entender uma coisa: a origem da riqueza de ambas as personagens se deu a partir de uma herança. O João Romão, a partir de uma herança que recebeu do português, dono da venda, e o nosso herói Quincas Borba, ou o nosso herói Rubião, recebendo herança do filósofo Quincas Borba. Tá certo?
Já a trajetória já muda um pouco, porque em O Cortiço, João Romão vai acumular, de certa forma, acumular mais riqueza a partir da exploração do trabalho braçal, tá certo? Do trabalho braçal das personagens, da Bertoleza e dos trabalhadores lá que figuram na narrativa. E o Palha, que é o capitalista aqui no segundo fragmento, ele vai acumular riqueza a partir da exploração do capital alheio e dos juros deste capital. Perceba uma peculiaridade, uma semelhança entre eles. A trajetória de acumulação se dá de maneira diferente, beleza? Porque um explora o trabalho e o outro explora o dinheiro, tá certo? Mas ambos exploram alguma coisa que não lhes pertence. Um explora o trabalho alheio, João Romão em O Cortiço. Palha, por sua vez, em Quincas Borba, explora o capital, né? A partir do qual ele obtém juros. Então, sempre as explorações se dão de algo alheio, de um dinheiro alheio, do trabalho alheio, tá? Isso é um ponto importante aí. Onde ele se distingue nessa trajetória? Bom, o João Romão fica rico, olha, o João Romão tem uma trajetória ascendente, já que ele acumula tanto dinheiro que ele se torna realmente um burguês, casa com a filha do Miranda, dono do sobrado, um burguês, e acaba no final recebendo honrarias aí de abolicionista, quando na verdade era um escravocrata. Então ele tem uma trajetória ascendente, crescente. Já o Rubião em Quincas Borba, ele tem uma trajetória descendente. Ele gasta seu dinheiro e acaba na miséria e morre pobre, desvalido num dia de chuva em sua cidade natal, em uma cidade de Minas Gerais. Tudo bem? Então, esses são alguns pontos que a gente poderia levantar aqui nessa questão. Então, aqui, ó, na esfera social, são personagens que pertencem a núcleos diferentes. Olha o paralelo. Eles, embora tenham tido origem, uma herança originada de um mesmo, vamos dizer assim, do mesmo ponto, que é herança, né? Uma riqueza acumulada através da herança, eles pertencem a esferas sociais distintas. João Romão é um português que, de certa forma, vive em um ambiente precário, numa espécie de favela. Ele vive em um ambiente marginalizado, periférico, e também lida com personagens problemáticas, com comportamentos ali discutíveis, como manda o figurino naturalista. Já o Rubião, ele percorre aí ambientes burgueses e se relaciona com personagens também burguesas. Tudo bem? Então aí, essa esfera social. Nas práticas econômicas, a gente poderia tratar esse paralelo, a gente poderia abordar este paralelo que eu acabei de mencionar, que enquanto uma personagem tem como prática econômica explorar o trabalho alheio, a outra personagem, o Rubião, explora, a outra personagem, o Palha, explora o capital alheio. Uma personagem explora o trabalho alheio, a outra personagem explora o capital alheio. É claro, como eu tenho dito aqui no decorrer dos vídeos aqui que eu venho postando sobre essa correção, não se trata de uma questão fechada, sim ou não, tá certo? Vai depender da forma como você elaborou o seu pensamento, beleza? Tudo bem? Mas se você está percorrendo por este viés, eu acredito que você esteja num bom caminho, tá certo? Então, esferas sociais. Ambos pertencem a esferas sociais distintas. Em um ambiente marginalizado, precário, pobre. Outro em um ambiente burguês, um pouco mais, uma classe social um pouco mais abastada. E as práticas econômicas também são distintas, né? Já que a personagem de João Romão acumula riqueza através da exploração do trabalho e o Palha acumula riqueza através da exploração do capital ali. Tudo bem?